O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Provérbios 16 e o verso 3, que diz assim: entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre duas características de um verdadeiro crente. Somente duas, porque para a gente não delongar muito no nosso tempo. Duas características do verdadeiro crente. E a primeira característica é compromisso. Então, nós vamos iniciar falando sobre compromisso e depois a gente vai para a segunda característica do verdadeiro crente. Eu creio que todos aqui são crentes verdadeiros, né? Amém? Compromissados com o Senhor Jesus. Na introdução, quero compartilhar uma situação. 4 homens mascarados entraram com rifles de assalto, gritando com o pregador e os membros durante o culto. Eles disseram que qualquer pessoa que negasse a sua fé poderia partir em segurança, mas o pastor tinha que ficar e enfrentar o resultado. O silêncio encheu a igreja e finalmente uma após outras pessoas começaram a levantar-se dos seus assentos e a dirigir-se para a saída. A igreja estava agora menos da metade cheia. Os pistoleiros verificaram uma última vez se alguém mais queria ir embora. Algumas pessoas soluçavam, outras oravam e outras olhavam fixamente para a cruz com os olhos cheios de lágrimas. Eles estavam prontos para o que estava por vir. Os homens baixaram lentamente os rifles e o líder que deu as instruções deu um último comando. Pregue a palavra, pregador. Aqui estão os seus verdadeiros membros. Os homens saíram rapidamente, sem que ninguém soubesse quem eram. E as pessoas atordoadas olhavam umas para as outras e observavam os lugares, os assentos que ficaram vazios. Situação, né? Se isso ocorre na nossa igreja, se isso ocorre conosco, qual será a nossa atitude diante da situação? Será que nós vamos sair para a porta da saída? Ou será que nós vamos permanecer chorando, derramando lágrimas, clamando ao Senhor? Qual é o seu compromisso com Jesus? Qual o seu compromisso com a igreja de Jesus? Qual o seu compromisso com a família? Deus sempre honra os seus compromissos. Deus prometeu estar sempre com quem o ama. Ele cumpre as suas promessas e tem compromisso comigo e com você. Estar comprometido com nossos filhos e estar comprometido com Cristo é caro, tem um preço. Mas é um preço que vale a pena pagar. Quero propor nesta noite que a melhor maneira de mudar a sua família é fazer a sua fé sua prioridade número 1.
Se você quer ter sucesso pessoal, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas, a primeira coisa que nós devemos ter é priorizar a nossa fé com Cristo Jesus. Lembro-me do desafio que lançou Josué aos filhos de Israel pouco antes de entrar na terra prometida, em Josué capítulo 24, verso 15. Mas se servir ao Senhor vos parece indesejável, então escolheis hoje a quem servireis. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué estava chamando outros, era o povo de Israel, para um compromisso vinculativo. Mas, primeiramente, ele se comprometeu juntamente com a sua família, antes de ele fazer qualquer convocação para Israel. Então nós devemos ser os primeiros, dar os exemplos primeiro do nosso compromisso, juntamente com a nossa família. Nossas famílias não mudarão até fortalecermos a nossa fé, pagando o preço do compromisso total com Cristo. Mateus 10, 37, 39 fala assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Dura palavra de Jesus, né? Mas é a verdade. Jesus que está falando isso. Nós temos que priorizar Cristo, priorizar o Senhor. Nós não devemos colocar nem os nossos filhos, nem nossa família em primeiro lugar. Mas se nós priorizamos Cristo, essas coisas vão ser acrescentadas. Nós temos duas dimensões diferentes do que significa compromisso completo. Qual é o compromisso total do cristão verdadeiro? O que está impedindo você de comprometer totalmente com Cristo? O que está impedindo você de segui-lo totalmente? O que está segurando o seu coração? O que impede você de comprometer totalmente com sua família? É hora de uma mudança no coração. Peça a Deus para voltar seu coração para casa. O que você precisa fazer é dizer não tudo que tem afastado da sua família. Que tal reafirmar o compromisso com a sua fé e com a sua família? Esta noite vai ser uma noite de nós reafirmarmos os nossos votos junto ao Senhor Jesus. O nosso compromisso com Ele. Papai comprou uma área, uma fazenda, e o meu avô, que era capitalista, ele tinha dinheiro, ele falou assim: o Neguta vai ter que vender outra fazenda para pagar essa. E ele disse o seguinte: a minha confiança está no Senhor Jesus. E o meu tudo que Ele vai fazer para eu pagar esta fazenda, Ele vai fazer. Ele entrou no canavial, orou ao Senhor, pediu a Deus direção e que Ele abrisse uma porta para ele ganhar mais dinheiro. E Deus abriu 2 cantinas, porque ele estava construindo em Cachoeira Dourada a usina, e ele forneceu 2 cantinas, eram 2 vacas todo dia que nós escarneava e levava em Cachoeira Dourada, entregava uma para uma cantina e outra para uma cantina. E tinha vaca que dava 100%. Então, para você ver qual era o lucro. Então, Deus realizou a obra,
porque teve fé, teve disposição e confiança no Senhor para realizar o compromisso da família. Nós temos que pagar um preço. Quando perdemos aquilo que sempre foi tão importante para nós, acabamos encontrando aquilo que sempre procuramos. Então, é essa outra realidade. Qual que é a diferença de envolvimento com compromisso? Envolvimento significa incluir como condição para contratar ou empregar, incluir. Envolvimento sem compromisso não implica responsabilidade. Compromisso significa ceder em confiança, comprometer-se com uma posição, vincular ou obrigar. Envolve algo mais sério, além do envolvido, ainda está intrinsecamente ligado de forma mais direta, seja com a família, o bem-estar dos seus semelhantes, trabalho, igreja e na obra de Deus. Necessitamos de empenho e obrigação no compromisso. O envolvimento é parcial. O compromisso é total. Envolvimento significa que participa quando as circunstâncias o permitem. Compromisso não deixa espaço para desculpas. Posso desistir se estiver envolvido. Verdadeiro compromisso significa que não há como voltar atrás. Você fez um compromisso, você tem que cumprir o compromisso. A Bíblia fala que você não é obrigado a prometer, mas você é obrigado a cumprir. Porque aquele que faz um compromisso, ele deve cumprir. E envolvimento significa que não tenho que dar tudo de mim. Compromisso requer 100% de esforço. Imagina um prato de presunto e ovos mexidos. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Que a galinha forneceu o ovo e o porco forneceu o presunto. Então essa é uma grande diferença de envolvido e comprometidos. Vamos dar alguns exemplos aqui da Bíblia de comprometidos, para clarear mais um pouco a nossa mente. Pessoas envolvidas e comprometidas. Ló estava envolvido enquanto Abraão estava comprometido. Os 10 espias estavam apenas envolvidos. Josué e Caleb comprometidos. Os envolvidos não têm responsabilidade, desistem diante das dificuldades. Os envolvidos não veem como os comprometidos. No caso de Geazi e Eliseu. Geazi estava vendo o exército da Síria, aquela multidão que vinha contra Israel. E Eliseu estava vendo o exército de anjo, a hoste celestial que estava lá para defender ele. A diferença do comprometido, tem uma visão diferente. Os irmãos de Davi estavam envolvidos numa batalha, mas não tinham coragem de lutar. Davi estava comprometido e desafiou o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Os comprometidos pelejam até o fim, sem se intimidar, enfrentando qualquer situação. Neemias, comprometido com a restauração da sua terra, não se intimidou com as ameaças dos seus inimigos. A mulher de Ló estava apenas envolvida no episódio da vida do seu marido, enquanto Jó, comprometido e totalmente decidido com o Senhor. Somente 300 homens de Gideão estavam comprometidos. O restante, 30 e tantos mil soldados, estavam
simplesmente envolvidos. Judas estava envolvido, porém os demais discípulos estavam comprometidos. Todos morreram, né? Só que Judas morreu enforcado. E tantos outros na Bíblia que nós poderíamos citar como encorajamento para nós sermos comprometidos com a obra de Deus, com a nossa família, com a igreja, com o trabalho, enfim, com tudo. Né? O envolvimento não tem consequências. E o compromisso também tem consequências diferentes um do outro. No esporte, o envolvimento pode levar à perda. O compromisso pode levar a um troféu. Na guerra, o envolvimento pode levar à derrota. O compromisso pode levar à vitória. No casamento, o envolvimento abre espaço para desistir e recuar. Compromisso significa perseverança através da dificuldade até que a morte os separe. Nessa viagem nossa para o Brasil, eu tive o privilégio de fazer o casamento da sobrinha da Cris. Nós saímos de lá, ela tinha 2 anos. E agora nós voltamos, ela tinha 25. E o tema da minha mensagem foi exatamente isso. Compromisso. O casamento é compromisso, é aliança. Compromisso. O resto é complemento, né? Amor, carinho, etc. Mas deixamos a nossa mensagem lá. Porque é um compromisso até a morte. Não é um compromisso temporário. Nós estamos celebrando 25 anos das bodas de ouro do Aguinaldo e da Rosângela. Prata, né? Oh, ouro. Profetizando aqui, ó. Aleluia. Prata. Então, assim, 25 anos. É mil maravilhas? Não, tem problemas. Mas quando tem compromisso, a coisa vai longe, né? Não tem problema. Então, quando nós pastoreamos a igreja em Concord, a congregação de Concord, pastoreamos lá 7 anos. Quando nós chamamos para o altar, veio um rapaz. Aí ele falou: pastor, eu cheguei do Brasil já faz 7 meses e estou aqui, deixei minha esposa no Brasil e eu queria pedir oração para o senhor para Deus arrumar outra companheira, porque eu não amo mais a minha esposa, né? Eu perdeu o meu amor, perdeu tudo. Eu falei: cria vergonha na cara, rapaz. Cria vergonha. Casamento é compromisso até a morte. E sinceramente eu não orei por ele, porque não tinha como, né? Uma oração proibida. Mas muito triste. Então, compromisso. O exemplo de Deus é compromisso, não mero envolvimento. Timóteo 2:3 fala assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então Deus tem compromisso com ele, com a palavra dele e conosco também, né? Mesmo que nós somos infiéis, ele continua fiel. Mesmo que nós pecamos, ele continua santo. A própria natureza de Deus é um compromisso. A expectativa de Deus tem para nós é compromisso. O verso que eu li na introdução da mensagem: consagre-se ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A diferença fundamental entre envolvimento e compromisso em nosso relacionamento com Deus: quando estamos envolvidos, Deus faz parte das nossas vidas. Mas quando nós estamos comprometidos com Deus, Ele é a nossa vida. Amém? Essa é a diferença. Quando fazemos a classe de membresia, alguém aqui já fez a classe de membresia? Classe 101? Aleluia, todos, né? Na nossa igreja nós aprendemos que devemos nos comprometer
com os 4 T's da nossa igreja: talento, testemunho, tempo, tesouro. O talento: tocar um instrumento, ensinar no departamento de criança. Eu já há muitos anos ensino no departamento de criança, e às vezes tem abordado alguma irmã, ela fala: irmão Milson, pastor Milson, eu sinceramente não quero mais lecionar para criança. Eu ajudava no departamento quando as minhas crianças eram pequenas. Agora está tudo crescido, né? Então não preciso de ajudar mais. A minha filha está com 30 anos, casada e mora lá na Geórgia. Eu continuo usando meu talento para marcar uma criança, né? Ajudando os pais a criar uma criança no caminho que o Senhor deve andar. Mas você pode servir como diaconisa, diácono, servir no departamento da mídia, que sempre está precisando, para filmar, fazer tudo, né? Aleluia. Então, assim, servir na cozinha, no louvor, né? Cantar, etc. Nós tínhamos uma classe que chamava Como Você Descobrir os Seus Dons. Porque ninguém é desdonzado, todo mundo tem um talento. E se às vezes você tem dificuldade de descobrir, nós tínhamos essa classe, hoje não estamos dando mais, mas era uma classe que nós descobria, ia fazendo tanta pergunta que a pessoa, não, nessa área eu sirvo. Então nós temos que ser verdadeiros cristãos, com características de verdadeiros crentes. O outro é o testemunho, né? Ser um crente que prega pelas suas ações, através da sua vida, suas atitudes, que o nome de Deus seja glorificado através do seu testemunho lá fora, porque aqui você é santo, né? Mas lá fora, na sua casa, em todo lugar, nós temos que dar testemunho. E o tempo, que possamos dedicar tempo para a nossa igreja e nosso irmão. O pastor já pregou aqui, você tem que tirar no mínimo um dia para repousar o seu corpo, para louvar ao Senhor, dedicar no mínimo. E nós já fizemos há muitos anos atrás um compromisso de tirar o sábado também. E Deus tem honrado, porque não é trabalhar de madrugada até meia-noite que vai nos enriquecer. A bênção do Senhor é que enriquece cada um de nós. Então nós devemos ter compromisso com o tempo. Tempo para compartilhar, isso significa comunhão com os irmãos. Aqui tem almoço da igreja, o pastor avisa. Tem irmão que sai de fininho e vai embora, não come, né? Tudo bem, se você tem outro programa, acontece comigo. Mas você deve ficar não só pela comida, para ter comunhão com o seu irmão, né? Porque através da comunhão ali, você vai descobrir a necessidade do seu irmão, você vai abençoar ele, como tem muito acontecido isso, né? Muitas vezes tem acontecido isso na comida, né? A gente está comendo e conversando. Então, precisamos gastar tempo, né? Tempo. E isso é importante. Que é um dos 4 T's da nossa igreja. Talvez você tenha esquecido, mas está aí. E o tesouro, né? Tesouro fala de finanças, daquilo que temos que devolver para a obra de Deus. Você não vai roubar de Deus. Não tem como roubar de Deus, né? Todo jeito, o mais certo é você devolver os 10% daquilo que Ele te deu para você ser abençoado. Porque aí você está compromissado com a palavra que diz que nós devemos trazer à casa de Deus os 10%. Então, seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, e Deus vai te abençoar. Amém? E o segundo e último tópico, o primeiro qual foi?
Compromisso, né? Compromisso com Deus, compromisso com a nossa família, compromisso com a igreja, compromisso. Se você marca, eu vou estar lá às 7 horas, irmão. 7 horas é 7 horas, né? Seja pontual. Você está pecando quando você não cumpre o seu compromisso. Está pecando. A sua palavra deve ser sim, sim, não, não. É o que diz a palavra. Então temos que ter compromisso em todas as áreas. Dessa forma nós estamos chamando a bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Então compromisso. O segundo é obediência. Noé era engenheiro. Não, Noé não era engenheiro. Noé era obediente. Não, era obediente. Ele não era engenheiro, era obediente. Essa é a palavra do Billy Graham. Deus não precisa das nossas habilidades. Ele precisa da nossa obediência e é mediante a ela que Deus capacita quem lhe escolhe. Amém? Deus não quer saber de habilidade, eu tenho habilidade nisso, naquilo, sou engenheiro, sou formado. Não, Deus quer saber da sua obediência. E através da sua obediência, Ele vai te capacitar, Ele vai te treinar, Ele vai te abençoar, né? A obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como Ele mesmo foi obediente ao Pai. Em Filipenses 2,8 fala assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Deus requer de cada um de nós a obediência total. Assim como Ele requer a nossa primícia no dízimo e na nossa oferta, Ele requer também a nossa obediência total. Deus, ele gosta de totalidade, né? Ele quer que tudo seja total, nada pela metade, não, Ele quer uma totalidade. A obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre melhor que nós. Isso é chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Salmo 37:5 fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém? Confiar, obedecer. Qual que é as consequências da desobediência a Deus? No capítulo 3 de Gênesis, a gente tem a história de Adão e Eva, que nos mostra claramente sobre a desobediência a Deus. Ora, o texto diz assim: a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Nos traz consequências sérias e até irreparáveis. Eles ouviram a voz da serpente que o enganou. Aqui vamos à primeira consequência da desobediência a Deus. Quais foram? Perda da intimidade com Deus, vergonha e medo. E através de Adão todos desobedeceram e todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus e receberam a morte como recompensa. Mas através de Jesus, seu Filho, nós fomos reconciliados com Deus, recebemos o perdão da penalidade da morte
e estamos agora garantindo a nossa vida eterna com Ele. Amém? O diabo instiga o homem a se rebelar e a não se submeter à vontade de Deus. Ele instiga, ele é sorrateiro, mas a decisão é nossa. Nós que temos que fazer a decisão de pecar ou não pecar. Todo dia nós temos que decidir dessa forma. E é a única forma de ser livre da maldição do pecado, é submetendo-se à vontade do Senhor, pois a obediência é o caminho da santificação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Comprometa-se a obedecer ao Senhor, não importa o que os outros decidam fazer. Comprometam-se a obedecer ao Senhor, não importa o que os outros decidam fazer. Não dê ouvido ao que as pessoas estão falando, mas decida, comprometa a obedecer ao Senhor. Quando foi ordenado a Josué que destruísse a cidade de Jericó, suas muralhas se erguiam diante da tribo de Israel como uma barreira imponente, como uma coisa intransponível, né? O Israel olhava naquela muralha e falava: como que nós podemos derrubar essa muralha? Era uma coisa difícil. Israel teria esse sucesso, ou ao menos assim lhe parecia a eles, né? Não sabendo como fazer, mas confiante no resultado, Josué cumpriu as instruções recebidas de um mensageiro do Senhor. Comprometa-se a total obediência. Ele comprometera-se a total obediência. Sua preocupação era executar precisamente as instruções para que a promessa do Senhor se cumprisse. Embora as instruções parecessem estranhas, ele era impelido a prosseguir longa série testemunhada pelos israelitas durante os anos que foram liderados por Moisés, Josué e numerosos outros profetas, comprometidos em seguir os mandamentos e as ordens do Senhor. Aproximando-se de Jericó, Josué e o povo seguiram precisamente as instruções do Senhor, obedeceram às instruções do Senhor. E segundo está registrado nas Escrituras, o muro caiu abaixo e o povo subiu e tomou a cidade. Quantos podem dizer amém? A bênção. E alguns exemplos bíblicos de obediência. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22. Abraão, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Palavra de Deus a Abraão. Gênesis 22, 17 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Daniel 3, 16, 17. Então eles tinham que obedecer a Deus, não Nabucodonosor. Pedro e os outros apóstolos responderam. Após o milagre ali na Porta Formosa, os fariseus, aquela turma da perseguição, chegou, prendeu eles e falou:
nós queremos que vocês parem de falar desse tal de Jesus. E Pedro respondeu, e os outros apóstolos juntos, né? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Então essa deve ser a nossa posição. Obediência, mas obediência a Deus. Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Paulo também disse assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu obedeci aquilo que Deus me mostrou, que o Senhor Jesus me mostrou ali naquele dia, indo para Damasco. E Josué, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Não tenha medo do seu problema, do seu gigante, do seu diagnóstico. Não, confia no Senhor, não tenha medo. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Maria, a mãe de Jesus, né? Quando o anjo chegou e falou para ela que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, ia ter um filho, e ele chamaria Jesus. Ela respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Obediência, ela obedeceu, né? Na situação mais difícil que poderia existir. E Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por favor, que vocês se coloquem de pé agora. Esse dia realmente é um dia memorável. Primeiramente porque é o segundo culto, na sexta-feira. E eu estou muito feliz de ver a presença de todos vocês aqui. E nós cremos que esse vai ser também um dos cultos principais da nossa igreja. Porque é onde nós vamos receber realmente a palavra de Deus e a busca de Deus. Enfim, Deus é fiel. E eu agradeço a Deus pela liderança do pastor Max, que tem conduzido essa igreja no caminho certo. Ele sofreu muito, mais de 2 anos aí, nós sabemos, mas agora Deus está com ele e Deus está com esta igreja também. Nós vamos fazer uma renovação de nossos votos, do nosso compromisso com Deus. Compromisso de ser fiel e fazer a vontade de Deus. Da mesma forma que o casamento, você percorre toda aquela distância para chegar na noiva, eu quero que você também percorra a distância até chegar a esse altar. E nós vamos refazer os nossos votos, o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu posso ver alguém movendo em direção. Glória a Deus. Amém. Amém. Você não está vindo para mim, você está vindo para Jesus. Jesus está vendo o seu compromisso, Ele está vendo a sua atitude, e é através dele que nós vamos receber a nossa bênção. Isso é muito importante, porque quando nós chegamos, o Tiago fala assim: chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Então o primeiro passo nós temos que dar, e Ele vai chegar a nós, né? Então eu creio que
muitas coisas estão sendo mudadas no nosso coração. Nosso coração, não por mim, mas pela presença de Jesus, pela presença da palavra, pela força da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Eu quero que você faça essa oração de coração mesmo e fala: Senhor, eu estou aqui para refazer o meu compromisso contigo, que eu possa ser o melhor servo, o melhor crente para com o Senhor. Pai querido, nós levamos as nossas vozes diante do teu altar para interceder agora pelos amados irmãos, Pai, que está aqui à frente, fazendo uma renovação dos seus votos de compromisso com o Senhor. Pai querido, eles vão dedicar tempo ao Senhor, mais tempo a Ti, Jesus. Eles vão se comprometer, ó Deus, Pai querido, de ficar, dar um testemunho mais genuíno da Tua presença. Pai querido, nessa hora nós nos comprometemos, Senhor, de também entregar o nosso tesouro a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre. Pai querido, Paizinho, Tu és bom em todo tempo o Senhor é bom, e nós Te louvamos, Senhor, por esta bênção, te louvamos por esta palavra, Te louvamos, Senhor, porque a nossa igreja, Senhor, está no caminho certo. Nós Te louvamos, Jesus, porque os meus irmãos estão com fome e sede da Tua palavra, está querendo um reavivamento nas Tuas vidas, as suas vidas, a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre cada um agora, da sua família representada aqui, seja que eles estão no Brasil, seja estão aqui, Senhor, que o Senhor continue abençoando. Ó Deus, cura os enfermos, ó Senhor, aquelas pessoas que precisam do toque na sua saúde, que o Senhor possa fazer agora em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que a bênção de Deus, Pai, do Filho do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Tenha um final de semana abençoado e até domingo, se Deus quiser.